Oi gente, tudo bom? Estreou recentemente na plataforma Netflix o primeiro filme de uma trilogia que vai ter lançamentos semanais na plataforma, que é o filme Rua do Medo, 1994. Nessa obra a gente acompanha a história de uma cidade que está sofrendo por uma maldição e ao longo dessas tramas a gente provavelmente vai entendendo todo o desenrolar e mais ainda a origem de tudo isso. Nessa primeira etapa do filme, que tem como subtítulo 1994, a gente acompanha os acontecimentos na década de 90. Apesar de ter realmente todo esse clima da década de 90, ter toda essa caracterização, ele também não perde o ar fresh, essa temática super antenada, atual, e eu tenho certeza que também vai te agradar você que é fã de terror assim como eu, porque tem excelentes momentos de susto, a história é muito bem desenvolvida, apesar de ser o início de uma trilogia, ele tem sim um começo, meio e fim, dá para assistir de uma forma única, mas eu acredito que é uma excelente introdução para te deixar curioso para querer continuar assistindo a franquia. Então se você tá na dúvida se assiste ou não A Rua do Medo 1994, eu vou comentar bastante sobre esse filme sem spoilers. Mas antes da gente comentar sobre esse trabalho, eu vou pedir para você rapidinho dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago bastante material sobre literatura, sobre cinema, seriados, cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já ativa o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Aqui embaixo tem um joinha, me dá esse like, não custa nada e me ajuda tanto. Vai fazer essa pessoa aqui muito feliz com essa ajuda. Aqui embaixo também tá marcadinho todos as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários comenta se você já assistiu esse filme, se você tá ansioso com a franquia ou se você tá assistindo esse vídeo depois que já lançou os 3 filmes, se você gostou do desenrolar, se você gostou das explicações da trama, comenta tudo aqui embaixo. O filme A Rua do Medo, 1994, é baseado na série de livros de sucesso de terror infanto-juvenil do R.L. Stine, que também é autor da série Goosebumps, então que já foi adaptado para cinema, já virou seriado, é super conhecido e é um introdutório para o terror para muitos jovens. Então nos Estados Unidos ela fez muito sucesso, aqui no Brasil foi lançado só 16 livros dessa saga que tem mais de 100 lançados, são sempre livros muito curtinhos com histórias aterrorizantes, e essa série Rua do Terror, ela tem como base a cidade de Shadyside, que é uma cidade que sempre acontece alguma coisa sobrenatural, e com base nisso criaram essa trilogia de filmes que também é baseado na cidade. Embora, pelo que eu pesquisei, a história especificamente não tem nenhum livro. A gente tem somente alguns personagens que estão ali novamente, alguns locais que servem de cenários e, claro, a cidade que é a Shadyside. No filme A Rua do Medo 1994 especificamente, a gente acompanha a história envolvendo a Dina, que é uma das nossas protagonistas, e os amigos dela, inclusive também a namorada dela, que é a Sam. Eles são moradores ali de Shadyside, a Sam não mais, mas eles têm uma relação ali com a cidade e começa a acontecer alguns assassinatos. Na verdade, ao longo dos anos, várias coisas negativas foi acontecendo na cidade, tanto que ela tem um estigma de ser a cidade do assassinato, porque sempre coisas ruins vão acontecendo por ali, e ao longo das décadas foram acontecendo também. E ao longo das décadas foi acontecendo também de algumas pessoas comuns, pacíficas até então, virarem serial killers e matarem várias pessoas. Tanto que existe uma lenda urbana ali entre os moradores de que tudo isso é causado por uma maldição de uma bruxa antiga que morou ali na cidade, e antes dela ser queimada ela lançou essa maldição para todo mundo, e ao longo dos anos várias pessoas foram tendo esses surtos e matando outras. Tanto que no filme a gente começa acompanhando um massacre que acontece num shopping center ali, e ali, pra mim, já começam as primeiras referências aos filmes de terror da década de 90, porque o filme inteiro é cheio de referências, cheio de homenagens, cheio de inspirações bem claras pra você. E o primeiro de todos ali tá naquela questão do pânico, porque a gente acompanha uma personagem que tem um quê de personagem forte, aquele personagem que a gente provavelmente acompanharia como protagonista na obra, e ela é ali uma vendedora na livraria, e ela é uma das primeiras
vítimas ali atacadas, e a gente vai acompanhando toda aquela luta que tem uma certa referência a Drew Barrymore no filme Pânico. Ao longo do filme a gente vai vendo várias outras referências ao Pânico, a toda a saga, né, na verdade Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e várias outras obras nesse estilo de slasher, especialmente slasher para um público adolescente da década de 90. Depois desse primeiro ataque no shopping center, que inclusive a pessoa ela é abatida, o assassino, toda ali aquela cidade se comove, é feita uma vigília, uma sessão ali de futebol americano em homenagem às vítimas, e ali a gente começa a entender o contexto de rivalidade entre Shadyside, que é a cidade tema aqui desse filme, com a cidade vizinha que é Sunnyvale, porque a gente acompanha que a Dina, que é a nossa protagonista, namora uma menina que morava na cidade e se mudou para essa cidade rival, e a gente vai vendo o quanto as duas cidades realmente não se dão bem, quanto elas são diferentes entre si, e por causa disso a gente tem o primeiro plot da história, que envolve justamente a Sam. Ela acaba sendo amaldiçoada de uma certa forma, e a partir dali vários ataques, várias tentativas de assassinato vão acontecendo envolvendo a Dina, a Sam e os amigos da Dina, como por exemplo a Kate, o Ryan e o irmãozinho mais novo dela, o Josh, que são os nossos olhos ali em toda aquela situação. Uma das coisas mais legais é justamente esse núcleo de protagonistas, porque são protagonistas super fortes, eles são super antenados com as coisas que vão acontecendo, inclusive o Josh é que traz para esse grupo todas as coisas que ele já pesquisou sobre a maldição, o que ele sabe sobre a bruxa. Ali no começo todo mundo fica meio cético, mas depois vai entendendo o que vai acontecendo. E uma das coisas também interessantes da obra é que ela mistura essa questão do slash, dessa coisa mesmo de ter um assassino, de ter um matador, mas também com o sobrenatural. Então tem essa mistura de gêneros também, sabe? Lembra um pouco também essa questão dos seriados também sobrenaturais da década de 90. Talvez, inclusive, a referência do nome, isso veio do livro, obviamente, mas também tem uma pegada meio de Buffy, a Casa dos Vampiros, então te faça fazer uma conexão com isso, com Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, da época da década de 90, e aí por diante. Eu acho que a trama ela é muito bem amarrada, tanto que todos os acontecimentos que vão acontecendo, na sequência a gente vai entendendo do que eles se referem, então muitas vezes a explicação não vem de cara, muitas vezes a explicação não é explícita, tanto que depois eu vi alguns outros canais comentando do filme, alguns com spoilers e tudo mais, e teve gente que não sacou algumas referências, então muita coisa ali que é explicada é explicado mesmo por baixo dos panos, em algumas cenas, então eu gosto disso, eu não gosto muito de filme que é muito explicativo, então muita coisa que acontece ali você tem que prestar atenção de fato para entender. E eu acredito que, como é a primeira parte de uma trilogia, muitas das coisas que ainda vão ser explicadas com mais detalhes vão vir dos próximos filmes, então a produção vai continuar, você vai entender muito mais sobre o trabalho nas próximas. Mas como eu já adiantei no começo do vídeo, esse filme especificamente, A Rua do Medo, 1994, ele tem sim um começo, um meio e um fim. Então se você quiser assistir esse filme como uma obra única, como um trabalho individual, você pode assistir e com certeza você vai entender tudo que está acontecendo ali, pelo menos de uma forma geral, a base de toda a história. Amei o desfecho da obra, gostei muito como ela foi conduzida e como ela foi finalizada. Como é realmente um início de uma franquia, ele não tem todas as explicações do mundo, deixa muito gancho, mas de uma forma geral eu gostei da conclusão. É um filme que vai te surpreender, porque às vezes quando você pensa que alguém tá a salvo, as coisas vão acontecendo, eu gosto disso. Às vezes quando você pensa que tudo tá acabado, tem um corte rápido de uma cena e você logo entende a sequência de toda aquela história. Essas histórias em volta da maldição são bem estruturadas, eu gostei, embora, volto a falar, muita coisa vai ser explicada nos próximos filmes. Então, provavelmente, talvez alguns detalhes você fique realmente boiando, e essa é a intenção da diretora, de você ficar na dúvida sobre algumas coisas, para você ter interesse de continuar assistindo aos demais filmes, senão não teria o porquê ser uma trilogia. A parte técnica da obra é muito legal, tem essa questão da fotografia, tem muita questão do colorido, que era muito forte também na década de 90, além dessa questão também do colorido brigar um pouco com o grunge, né? Então tem essa coisa também do abarrotado, do flanelado, então tem tudo isso presente. A trilha sonora do filme é muito, muito boa.
Eu geralmente tenho um pouco pé atrás em alguns filmes que tem sempre músicas muito conhecidas, mas nessas músicas se encaixam muito bem, fazem também com que a gente entenda um pouco também da personalidade dos personagens, porque em muitos momentos da trilha sonora tá ligado com alguma cena específica dos personagens, existe aquela introdução, sabe, da música dentro de algo que tá acontecendo dentro do filme, então isso é legal também. A música tem um papel importante nesse sentido, para te ambientar naquele período e te fazer provavelmente distinguir aquele filme dos demais, porque cada um vai se passar numa época. O próximo filme da franquia vai se passar na década de 70 e a gente já tem uma introdução do que vai acontecer, porque existe uma personagem que interliga esses dois filmes no final da primeira obra, do 1994. Então existe uma coisa que precisa ser explicada, eles recorrem a alguém que tem essa conexão com o próximo, que é passado num acampamento. Então provavelmente ali no segundo filme a gente vai entender o que gerou um dos serial killers que são mostrados nesse primeiro filme, e no outro, que é o encerramento de tudo, já está divulgado que vai ser passado em 1666, que é o início daquela maldição. A gente já presume que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o passado dessa suposta bruxa que lançou essa suposta maldição ali que está afetando toda a cidade, todos os moradores, especialmente adolescentes, de Shadyside. Eu tô super ansiosa para continuar assistindo, acho que vai ter explicações boas. Se seguir a qualidade do primeiro, realmente vai ser uma trilogia que vai ficar pra história. Eu acho que vale a pena, especialmente quem gosta desses temas de terror, mas mais adolescente, mas que tenha também essa questão do gráfico, porque apesar de eu ter comentado que é baseado num livro infanto-juvenil, a obra tem esse caráter, porque tem como protagonistas jovens, mas é uma obra que tem slash, é uma obra que tem essa coisa do sangue jogando, de machucados. Então, se você não gosta desses temas, não se iluda, não é uma obra simples, não é uma obra rasa. Você vai ver todas essas situações sim. Então é isso, gente. Eu pensei muito em fazer um vídeo explicando o final, explicando as coisas que eu entendi, mas como é o início de uma franquia, o início de uma trilogia, eu prefiro apanhar todas as informações e explicar no final. Se vocês acharem interessante, comenta aqui que eu faço isso. Que aí eu acho sim interessante. De repente ficou alguma coisinha aberta, aí eu procuro alguma entrevista da direção, dos produtores. Sempre tem uma explicação complementar que ajuda a gente a entender melhor. E aí eu faço isso no final da trilogia, certo? Então é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo.